A gente vinha falando ao longo desse tempo, falando da rentabilidade e quanto de impostos a Petrobras, no ano que ela deu o pretenso prejuízo de 21 bilhões,8, quanto de impostos e contribuições, royalties, participações que ela tinha pago. Ela pagou 103 bilhões em impostos, royalties, participações no ano do prejuízo, em 2014. Em 2013 foram 106. Nesse ano, até o meio do ano, foram 60 bilhões. A projeção eram 120. Com o resultado do terceiro trimestre, ela pagou 106 bilhões. A projeção são 141 bilhões de impostos, contribuições, royalties, participações a serem pagos nesse ano de 2015. Então a Petrobras está dando muito lucro para o governo. Quanto à questão financeira, o custo financeiro dela, os gastos com amortização de dívida e pagamento de juros, ano passado, considerando até o terceiro trimestre de 2014, ela tinha pago 2 bilhões. Nesse ano ela pagou 24 bilhões. 1.200% a mais do que ela pagou ano passado. Então nós estamos pagando a dívida dos bancos e dando dinheiro para o governo federal. Por isso, a gente está tendo esse resultado, o lucro líquido que eles estão colocando como de prejuízo nesse ano. A gente fez algumas antecipações de impostos ao longo do ano. Então o governo tem vindo a galinha dos ovos de ouro, que é a Petrobras, e tirado o dinheiro daqui e carreado para o próprio orçamento. Nesse momento, se pressiona a gente, tem uma desmoralização geral quanto à Petrobras e quanto aos seus trabalhadores, para que esse fluxo de dinheiro continue nesse sentido. A gente vê a rentabilidade da Petrobras nesse terceiro trimestre, o lucro operacional cresceu 149%, a geração de caixa 49%. Então a Petrobras tem se fortalecido ao longo do tempo, apesar de toda a propaganda dizendo que ela está quebrando, que seus trabalhadores são corruptos, e tudo isso. Cada trabalhador que está colocado aqui tem feito a sua parte, tem enfrentado todos os corruptos, sejam do Congresso ou os corruptos dentro da Petrobras, dentro do governo. Isso a gente tem enfrentado e tem dado os resultados para superar as dificuldades. Nós estamos tendo que explicar toda a roubalheira para o TCU e ajudar a apontar quais são as soluções para a companhia. A gente viu dentro da Petrobras o gerente executivo de desempenho empresarial falando que a gente tem que resolver as coisas dentro da Petrobras. Você fala, mas o roubo não foi feito pelo pessoal dentro da Petrobras. Foi as empreiteiras corruptas e caloteiras que levaram 60 bilhões da Petrobras. E a gente tem que fazer essa cobrança. Tem que fazer a cobrança também do governo federal, que deu subsídio à gasolina, e foram mais de 60 bi de subsídio. E agora a gente tem que cobrar também o governo federal e falar, ó, já que teve uma política de governo nesse sentido, agora dá um apoio à Petrobras. Se tem um estrangulamento financeiro definido ou estruturado contra a Petrobras agora, por causa da especulação do dólar, a gente tem que cobrar o governo quanto à especulação do dólar e cobrar o governo quanto aos aportes financeiros necessários para a gente passar esse período. A Petrobras tem toda a condição de pagar suas dívidas. Colocam como se a gente fosse pagar a dívida de 500 milhões de reais em um dia só, ao dólar de 4,10. Não é isso. Nesse próprio resultado do terceiro trimestre, a Petrobras já falou lá, conseguiu aumentar o prazo de pagamento da sua dívida, de 6 anos para 7 anos. O perfil da dívida ela está alongando. Por quê? Porque o financeiro da Petrobras, em algum momento, cometeu um erro. Ele considerou o investimento, ele ia considerar também, ele estava casando o empréstimo que ele estava fazendo com as obras que ele estava fazendo. Ele achou que essas obras iam acabar antes. As obras atrasaram. E ele está tendo que fazer o novo recasamento de obras entrando em operação e dando lucro com o financeiro dele. E agora está começando a fazer isso. Tá certo? A gente teve um problema com a questão do balanço ano passado que impedia essa renovação. E agora a companhia começa a dar resultado nesse sentido, de ter as ações dentro dela para resolver o seu problema financeiro. E é só que ela não pode deixar de cobrar tanto o governo, ela não pode deixar de cobrar o governo e todo mundo que atacou a Petrobras. Nesse momento a gente tem que ver, estão fazendo acordos de leniência acordos de leniência na Corregedoria Geral da União, em que as empreiteiras corruptas e caloteiras faziam um acordo para continuar contratando com a Petrobras. A gente sabe que isso é um problema. Você imagina você contratar um cara que te roubou.
É isso que é o acordo de leniência. E não vem a indenização por todas as perdas e danos que causaram a Petrobras. A gente tem que buscar esse dinheiro no governo e das empreiteiras, a fim de que a gente possa retomar as obras e fazer a Petrobras crescer e o país crescer. É esse o quadro.